eu vou mostrar aqui um programinha de ensino. Então, primeiro você tem que ter o nome do programa. Então, aqui o nome desse programa é identificar dias da semana e colocar eles na sequência. Então, desse aqui especificamente, eu tenho 2 comportamentos-alvo. Por quê? Porque eu já estou aproveitando o mesmo programa para atender 2 necessidades especiais. Então, isso aqui eu fiz especificamente porque pro Diogo dá para fazer isso, porque dá para organizar dessa maneira. Ó, o comportamento-alvo 2, sequenciar na ordem correta os dias da semana. Objetivo comportamental. Qual que é o objetivo comportamental para esse programa? Eu preciso ter clareza do meu objetivo. Quando apresentado o antecedente, que dia da semana é, Diogo irá nomear verbalmente o dia correto da semana. Sequenciar os dias, objetivo comportamental 2, sequenciar os dias da semana na ordem correta. Então, colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Antecedente alvo 1, que dia da semana é? Antecedente alvo 2, coloca na ordem. O que é esse antecedente alvo aqui? É o meu SD, estímulo discriminativo. Por que eu coloquei antecedente? Para que qualquer pessoa que leia consiga entender que é o antecedente, tem um mínimo de noção, vai conseguir entender. Então, SD, antecedente. Que dia da semana é? Coloca na ordem. E aí aqui eu fiz o procedimento de ensino para isso, passo a passo de como que elas vão fazer. E aí o que acontece? Nesse passo a passo aqui, eu fiz de uma maneira. Quando a gente foi testar, já com os materiais em mãos e organizados, a gente viu que a gente tinha que mudar algumas coisas. Por causa da resposta dele, por causa das variáveis ali do ambiente, a gente teve que mudar algumas coisas. Então, eu não vim aqui ainda e mudei. Eu anotei no papel e não passei para cá. Não façam isso. Então, aqui, passo 1, estabelecer o comportamento apropriado do aluno, ou seja, que ele esteja sentado, prestando atenção, com contato visual e atento ao que o professor está dizendo. Passo 2, apresentar o cartão na mão do professor e perguntar: que dia é este? E Diogo deve responder o nome do dia da semana correto. E aí, o que a gente fez aqui? A gente fez os dias da semana em números, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, e a gente também fez em escrito, que dia da semana. Então, ela estava falando, a gente fez em letras e a gente fez em números. Perguntar o dia da semana em ordem randomizada e dar o nível de ajuda necessário. Ao não obter a resposta correta dentro de 3 segundos, dá ajuda vocal com o nome do dia da semana. Repetir cada estímulo 2 vezes, totalizando 4 tentativas e dar o reforço necessário. Em seguida, fazer o restante dos estímulos com 2 vezes cada estímulo, totalizando 4 tentativas e dar o reforço necessário. Ao final, você terá 8 tentativas totais, mas fazendo uma pausa do meio para o reforço. Então, 4 e 4. Inicie com os marcados em amarelo. E aí eu já previ algumas coisas que podia acontecer. Provavelmente, quando ele falar o dia da semana, ele vai perguntar: segunda é dia de quê? Você pode responder de escola e podemos já fazer uma associação do que tem na escola nesses dias. Algo de mais marcante de cada dia. Por exemplo, na quarta-feira tem laboratório, aula de computação, coisas deste tipo. Vamos ter que analisar o desenvolvimento do programa para ver como será. Depois de ter feito o programa de tato, nomeação, peça ele para colocar os dias da semana na ordem, falando: Diogo, coloca na ordem. Diogo, coloca na sequência. Lembra, é importante ir mudando os antecedentes, SDs, estímulos discriminativos. Eu coloquei aqui para vocês acostumarem com essa nomenclatura, para que ele não tenha rigidez, aumente o vocabulário dele e tenha uma compreensão melhor. Lembre-se também de reforçar diferencialmente, ou seja, com mais força, com empolgação, as respostas independentes. Eventualmente, somente reforçar as respostas sem ajuda, mas isso só depois que ele já estiver independente nas respostas. E aqui eu já coloquei qual... Então, esse aqui é o passo a passo. Quando a gente pega esse passo a passo, a gente tem que ir lá, pegar os materiais que a gente fez. Eu vou tirar a foto dos materiais. Eu vou ver se eu consigo filmar ele fazendo esse programa aqui para mostrar para vocês. E quando eu desci, que era o primeiro dia de aplicação desse programa, eu vi que a gente tinha que mudar algumas coisas. Porque aí, quando os materiais físicos ficaram prontos, a gente fez tudo no Word, a gente plastificou e organizou. Então, o critério de domínio. Quando que eu sei que ele aprendeu? Quando ele responder 3 dias consecutivos de forma independente, ou seja, sem ajuda, com você, ou seja, com a aplicadora de casa, com a Janine ou Cálita em casa e na escola. Então, eu quero a generalização de pessoas e de lugar, para que possamos testar a generalização e ter certeza que as respostas foram aprendidas. Para isso, ela precisa pedir às meninas que elas testem na escola. Então, quando ele estiver independente, ela vai lá. Como que isso acontece na prática? Ela vem aqui, adiciona uma tarefa aqui e fala: cheque programa
cheque programa de identificação dos dias da semana na escola. E aí ela atribui essa tarefa aqui para alguém. Ah, para Janine, ou é para Cálita, ou é para mim, ela vai atribuir para alguém. É assim que a gente faz a coisa rodar na prática. Porque senão fica aquela coisa, manda lá no WhatsApp, que não sei o quê. Então, isso porque eu já tô falando de uma criança. Se fossem 20, então assim, mas a gente já prepara um esquema de organização como se a gente tivesse 20. Então, assim, até porque respostas se somem no WhatsApp e tudo vira uma bagunça. Então, assim, não façam isso. Estímulos. Não vamos iniciar com todos, somente 4 e depois a gente vai aumentando à medida que ele atingir o critério e aumenta mais um e assim sucessivamente até treinar os 7 ao mesmo tempo. Então eu marquei para começar com segunda, terça, quarta e quinta. E eu já até acho que tá muito. Tô até querendo colocar só 3 porque ele tá tendo muita dificuldade, tá confundindo muito essa noção temporal. Mas hoje eu já fiquei feliz, porque hoje ele falou que era quarta-feira e ontem foi quarta-feira. Então, assim, tá próximo. Ele pode ter chutado, eu não sei, mas amanhã eu vou perguntar que dia é hoje. E aí vamos ver se ele vai responder quinta ou se ele vai responder sexta. Então, assim, a mesma coisa a gente fez, identificar meses do ano. O que eu quero que vocês entendam aqui é que esse procedimento que a gente fez pro Diogo dessa forma, a gente fez pro Diogo. Com base na avaliação dele, com base no repertório que a gente sabe que ele tem, no que ele fala. Então, assim, eu já conseguiria até prever, porque eu sei que ele ia perguntar. Segunda tem o quê? É dia de quê? Que eu já sei que ele vai fazer essas perguntas. Então, eu já coloquei isso no programa. E assim você tem que... e você fala assim, Michele, mas ele é seu filho. Não, assim você tem que conhecer cada um dos seus clientes. Tanto que nas minhas crianças da minha pesquisa, eu já, tendo convivido com elas, tendo visto elas, cada criança até agora, de 2 a 3 vezes, eu já consigo imaginar os problemas de comportamento que elas vão ter quando elas forem... quando os pais forem aplicar os programas com ela, tanto que a gente fez aquele levantamento dos possíveis problemas de comportamento. Então, a gente precisa ter tudo isso organizado. E aqui eu poderia ter também os materiais. Quais são os materiais que vão ser utilizados nesses programas? Geralmente também eu costumo colocar. Nesse aqui eu não coloquei. Então, eu já coloco aqui quais são os materiais, tá? Outro programa aqui, sequenciar de 1 a 75. Então, eu coloquei aqui como que ele vai fazer, sequenciar, o SD, coloca na sequência. Então, tudo direitinho aqui, todos esses programas elaborados. Então, é importante vocês entenderem que a gente senta para elaborar o programa individualmente de cada criança.